Oi pessoal, tudo bem? Trago para vocês mais um caderno. Esse daqui é um caderno bem especial, porque ele faz parte é um caderno de viagem, então ele faz parte dessa viagem que eu fiz para esses lugares, mas o grande diferencial dele que foi a primeira vez que eu levei o caderno durante a viagem. Então, o que acontecia antes com os meus cadernos? Após a viagem, eu tinha todos aqueles materiais que sobraram, folhetos, e muitas coisas assim. E aí eu chegava em casa e guardava tudo aquilo, ordenava num caderno e aquilo virava como se fosse um álbum, virava um scrapbook, ou seja, era uma maneira de lembrar sobre a viagem de maneira muito ordenada. A partir do momento que eu levei esse caderno para a viagem, junto com outro caderno com papéis coloridos, as coisas foram ocorrendo durante a jornada, ou seja, desenhos com os objetos que eu fui colando junto, então tudo isso daqui acontecia ao mesmo tempo. E também marcou é, uma coisa muito importante, porque eu fazia os desenhos, fazia as colagens, ia colocando tudo junto. E também o grande diferencial é que algumas coisas eu comecei a desconstruir, não mais manter por inteiro, integrais, como eu fazia até então, como era pegar e manter o folheto. Então aqui eu comecei a fazer os cortes, comecei a sobrepor. Então não é mais uma memória como um álbum super linear. Então aqui as coisas começaram também acontecendo de maneira sobreposta, buscando uma composição da página. Aqui a gente tem assim coisas ainda estão um pouco não estão tão desconstruídas como em outros cadernos mais recentes, mas aqui começou a acontecer isso. Também tem aqui uma maneira tridimensional quando eu coloco um papel transparente amarelo. Eu vou lembrando de todos os aspectos dos locais, vou colocando o desenho junto, colando os desenhos e também vou compreendendo que às vezes a composição pode ser um detalhe. Aqui o que eu acho mais interessante é esse detalhe aqui nesse caderno. Mas, e também depois foram descobertas. Aqui eu vejo que tem muita coisa. Na composição está muito aglomerado. Mas isso são descobertas que eu fui fazendo. Posteriormente, os outros cadernos e até as páginas finais, eu fui compreendendo que a página dupla ela é uma composição. Então, o que eu faço aqui é a maneira que eu vou lidar com o espaço. Então aqui ó, tem até mais uma objeto tridimensional, os desenhos, restos de anotações das viagens, locais que eu fui, tudo isso aqui eu vou guardando. Esse tipo aqui de pintura, isso eu fiz depois, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu fui tentando colocar algumas coisas para buscar um contraste nas imagens. Então, a gente vê, olha só como eu ocupava todo o espaço, tentando deixar todo pedacinho. E como essa página é uma página interessante porque ela faz parte, ela está presente ali no meu livro, Processo de Criação e Design Gráfico. E nessa página vocês vão ver que eu começo a utilizar mais o branco. Então a composição ela vira a página dupla e ela também vai dialogando com o espaço total. Então isso é uma descoberta também que eu tive a partir dessa página. Aqui tem um pouquinho mais de branco, ainda está um pouco aglutinado, mas essa descoberta eu fui fazendo. Essa aqui é uma outra página que eu gosto, que também ocorreu uma descoberta a partir das cores, que eu fui colocando esses elementos, esses papéis, e eu fui vendo que havia ali uma proximidade cromática. E também depois eu fiz as pinturas tal, mas eu vi que aproximar cromaticamente também é uma maneira para brincar com a composição. Mais alguns restos de papéis que eu fui colocando. E aqui eu começo a desconstruir, cortar totalmente o folheto e pegando pedaços menores e como eu começo a lidar com a composição em si, com a página dupla e não mais com o objeto tal qual ele é. Então olha só, esse daqui também tem
uma outra composição. Eu vou, nesse daqui é uma página que eu gosto muito porque são papéis xerocados ali, né, preto e branco, mas quando eu agrupo esses papéis, parecem que é uma coisa só. E isso é interessante porque não vejo mais como um objeto único, não vejo mais como um objeto separado, mas como um objeto único. E quando eu vou compondo com os outros elementos, até com outras cores, como eu vou compreendendo isso como uma coisa só. Como tem um branco na página, precisa desse respiro para criar um desenho diferente, não mais aglutinar. Então, na jornada, eu fui descobrindo isso. Olha como aqui também tem uma compreensão do espaço, vai tendo objetos que eu não desconstruí, mas já começa a ter um entendimento do espaço, né? Então, aqui, novamente, aqui uma caixinha de fósforo. E também tem coisas que são para guardar na memória, que é o caso dessa fruta, né, que é a durian, que é uma fruta presente ali no Sudeste Asiático e que ela é muito fedida, né? Então, em alguns lugares, em alguns hotéis, táxis, se você entrar com uma fruta dessa, paga ali uma multa de um valor relativamente alto. E descobertas como, às vezes, o objeto que eu gostaria, que é recortar esse ator, o mais interessante acaba sendo a contraforma que vai aparecendo aqui. Então, essa brincadeira da forma e contraforma é uma dica, porque muitas vezes o que vai ser descartado, o resto, o que vai para o lixo, acaba sendo mais interessante. E como anotações também compõem ali essa jornada. Desenhos que eu vou brincando com a composição dentro desse espaço. Isso vai acontecendo nesse trabalho. Então, esse caderno foi uma série de descobertas de composição em página dupla, como levar o caderno durante a jornada. Então, ele marcou bastante esse entendimento do que é um caderno de viagem, um caderno ali, um sketchbook, scrapbook. Então ele é um caderno bem importante para mim nesse entendimento. Mas eu, para nossa próxima conversa, gostaria de trazer esse outro caderno aqui. É um caderno que ele é um pouco mais longo, mas ele tem muitas coisas interessantes, como coisas que eu fiz na cidade de São Paulo, pequenas viagens, exposições, então ele tem uma diversidade muito grande. Mas isso daqui é uma próxima conversa e eu quero agradecer quem ficou até aqui ao final do vídeo e valeu!